Pessoal, então, dando continuidade, aqui está a representação de um gerador, tá? Então, nós temos aqui a resistência interna e a força eletromotriz, tá? Que é a DDP que ele produz. Então, nota que a FEM é o tanto que ele produz e não que ele libera, tá? E Rzinho aqui, tá? É a resistência interna, né? Que é o que vai dissipar a energia. Então, uma parte, esse aqui é o total que ele produziu, tá? E aqui, né, quando a corrente passar por ele aqui, ele vai consumir uma parte e liberando só outra parte. O tanto que ele, a quantidade que ele vai liberar é a nossa DDP, né, que a gente já estava simbolizando lá por U, né? E a equação do gerador é justamente para a gente determinar a DDP, né? O tanto que ele libera, né, de diferença de potencial, tá? Então podemos colocar assim, ó. A diferença de potencial, DDP, né? O relacionado à energia que ele vai liberar, seria igual, né? Ao total que ele produziu, menos o que ele perdeu, o que ele dissipou. Tá? O que ele dissipou é calculado por esse fator aqui, ó. Rzinho vezes I, tá? Lembra o que diz a primeira lei de Ohm, né? U é igual a R vezes I. Primeira lei, DDP é igual a U vezes DDP, né? U é igual a R vezes I. Então, ó, quem que vai ser a DDP aqui, ó? O tanto consumido, né? Vai ser Rzinho, né? Que é a resistência interna vezes a corrente que vai passar por ele, tá? Então, essa aqui é a equação, né, do nosso gerador, ó. Então, esse aqui, a DDP é o que ele vai liberar, tá? Esse aqui é o total que ele produz, tá? Menos, né, a resistência interna vezes a corrente. E esse aqui seria o fator, né, o que ele irá perder, né, que está relacionado ao que ele irá perder, tá? Então, em outras palavras, então eu tenho aqui a minha pilha, tá? O total que ela produz, né, é o que vem aqui, ó, falando nas instruções da pilha, por exemplo, 1,5 volts. Então, ela produz 1,5 volts. Quer dizer que ela vai sempre liberar esse 1,5 volts? Não necessariamente, tá? O tanto que ela libera, né, vai depender da resistência interna, né, e do que a gente for ligar aqui, tá? Então, o tanto que ela vai liberar aqui a gente vai chamar de U, né? Vai ser igual ao tanto, o total dela, né? Menos o que perdeu, tá? Então, essa aqui a gente chama de equação do gerador, equação característica do gerador, tá? Onde o U, né, a DDP, medida em volts, né? Já falamos sobre isso. O I, né, a corrente elétrica em amperes, tá? E esse aqui, né, é a força eletromotriz, né, também em volts, tá? E a resistência interna medida em ohm, tá? Então, essa é a equação do gerador. Vamos fazer um exemplo para a gente compreender melhor esses conceitos? Tá? Então, tem aqui exemplo 1, né? Universidade Federal de Pernambuco. Uma bateria elétrica possui uma força eletromotriz de 1,5 volts e resistência interna de 0,1 ohm. Qual a diferença de potencial, medida em volts, entre os polos dessa bateria se ela estiver fornecendo 1 ampere a uma lâmpada? Então, vamos aqui. Eu tenho lá uma bateria, certo? Essa bateria possui força eletromotriz de 1,5 volts. Quem que é a força eletromotriz? Né? É o nosso epsilon. Força eletromotriz de 1,5 volts. Essa bateria minha aqui, ela possui uma resistência interna de 0,1 ohm, que é o nosso Rzinho aqui, né? A minha resistência interna. Beleza. Ou seja, ela sempre vai produzir isso aqui, ó, 1,5 volts. Então, qualquer pilha, inclusive uma pilha velha, se você pegar e medir a voltagem dela, ela vai medir 1,5 volts. Agora, ela vai sempre liberar 1,5 volts? Não. Tá? Vai depender aqui da resistência interna. Aí vem a pergunta, qual a diferença de potencial? Ou seja, quem está querendo saber quem que é a diferença de potencial aqui? O nosso U, né? Qual a diferença de potencial, medida em volts, entre os polos dessa nossa bateria, se ela estiver fornecendo 1 ampere, né? Se a corrente for 1 ampere.
Tá? Então, quer saber a DDP se a corrente for 1. Substituindo aqui na nossa equação. Bora lá. Então, nós vamos ter aqui DDP, U, é igual a força eletromotriz, que é 1,5, substituir, menos, aqui da nossa equação, a resistência interna, menos a resistência interna, que é 0,1, vezes a corrente, né, que é 1, tá? Então, vai ficar 1... desculpa aqui, volta aqui. Ó, então, vai ficar aqui, caneta. Então, vai ficar aqui, ó, o U, né, a DDP, que está querendo saber, é igual a força eletromotriz, que é 1,5 volts, menos a resistência interna, que é 0,1, vezes a corrente. Então, vezes... Só um minuto aqui. Vezes a corrente, que é 1. Então, a nossa diferença de potencial DDP vai ser 1,5 volts menos 0,1. Então, a DDP vai ser 1,4 volts. Então, essa aqui é a diferença de potencial, tá? da nossa bateria. Tá? Em outras palavras, o que isso quer dizer? Né? O que isso quer dizer? Que a nossa pilha gera 1,5 volts, ela consome, né, 0,1 volts, que ela consumiu. Por que ela consumiu? Porque ela tem uma resistência interna, sobrando 1,4 volts que ela liberou para a lâmpada. Tá? Então, portanto, ela só liberou 1,4, que é a diferença do que ela produziu pelo que ela mesma consumiu. Se a pilha for ficando velha, quanto mais desgastada a pilha vai ficando, maior vai ficando também a resistência interna. Ou se a resistência interna vai aumentando, o consumo interno dela também vai aumentando, ela vai perdendo mais energia. Chega uma hora que o total de energia perdida, né, é igual de energia produzida. Aí aquela pilha não presta mais. Então, de novo, aqui, por exemplo, a resistência interna é baixíssima. Então, ela ainda está liberando 1,4 volts. Se essa resistência interna for aumentando, ou seja, se a pilha for ficando mais velha, né, por assim dizer, se a resistência interna for aumentando, ela vai dissipando, perdendo mais energia. Chega uma hora que o tanto que ela produz vai ser igual ao tanto que ela mesma consome, a resistência interna consome. Aí, ou seja, ela não vai conseguir liberar mais nada. Nesse momento, a nossa pilha não presta, tá? A nossa bateria de celular também, né, com o tempo, ela vai desgastando. Por quê? Porque vai aumentando a resistência interna, tá? Então, assim, até o aquecimento, né, do celular, né, é devido, né, ao tanto que é a resistência interna, tá? Aí vai aquecendo, né, por isso que o celular aquece, tá? Ok?